Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube, já com mais de 262 mil inscritos e contando todas as minhas mídias sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. Essa análise não é uma indicação de investimento. O intuito desta análise é totalmente educacional e tem como objetivo ajudar as pessoas a compreender o mercado cripto. Seja bem-vindo ao canal Análise Cripto e para nos ajudar senta o dedo no like seu criptolouco. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber atualizações sobre o mercado cripto. Fique por dentro de todas as novidades e bombe seus lucros. Falar um pouquinho sobre expansão monetária. É o seguinte, gente, S&P 500, tá? Quando a gente fala do mundo como conhecemos, eu nasci em 1977, o Orlando Elamay nasceu que ano? Nasci nos anos 2000. Ele é de outra geração já, ele é da geração que nasceu já com a internet e velocidade mais rápida, né? Então ele já tem um cérebro um pouco mais rápido do que o meu. O meu é um Pentium 2 e ele é um Pentium 3. Peraí. E aí o que acontece? Se a gente pegar o que é o nosso mundo, o que é a economia como um todo, né? A economia ela é baseada em produtividade, produção e você pagar ou pagar por um valor e trocar pela aquela produção. Então alguém produz, ele recebe o poder de compra, que é através do dinheiro de outra pessoa, e ele faz essa troca, tá? Então a economia basicamente é isso, você trocar bens e serviços por tempo e dinheiro. Então o que acontece? Nós temos o seguinte, isso aqui é a nossa expansão monetária, né? Deixa eu colocar em escala logarítmica aqui, percentual. Pronto. Essa é a nossa expansão monetária. Lá desde janeiro de 2000, aliás, desde... vamos lá desde 1920, vai. Lá desde janeiro de 2020. A expansão monetária, ela sempre existiu. Independente do período que você nasceu no meio dessa super tendência de alta infinita aqui, do SPX 500, tá? Do S&P 500. Depois do acordo de Bretton Woods em 1944, o mundo decidiu que os Estados Unidos seriam responsáveis por produzir a principal reserva monetária global e que seria a principal referência de todos os países de todo o mundo em nível de riqueza. Então, começou a dividir a riqueza através da exportação e importação de bens e produtos e serviços através dos países, tá? Isso já, lógico, já existia antes, mas isso ficou muito mais definido qual seria a moeda global. Então o pessoal fala muito tal da moeda chinesa, agora esqueci o nome dela, eu sempre esqueço do nome dela. Yuan. É o Yuan, mas tem um outro nome. Ela tem um outro nome, é o nome... RM, peraí. Eu não lembro exatamente o nome dela. Tem que procurar no tio Google aí. Então o pessoal tá falando que no próximo Zet financeiro e tal, a gente poderia ver... É Renminbi. Renminbi, isso. E aí, no próximo Zet, a China seria dominante, daí todo mundo usaria a moeda. Só que tem um detalhe muito importante aí. Existiu outro acordo, tal qual o Bretton Woods, com a China, em relação aos países ou não? Ou isso é só uma especulação? Então ainda não tem esse acordo. Então a gente tem que viver o que a gente sabe como funciona o mundo hoje. Então o pessoal fala assim, nunca mais vai voltar aos 69 mil. Isso é uma falácia. Por quê? Porque a expansão monetária ela sempre vai existir, a impressão de dinheiro sempre vai existir, e justamente o Bitcoin ele se beneficia disso. Ele pode até apanhar para o dólar durante 1 ou 2 anos, mas no longo prazo, tá? Ele tende a bater no dólar justamente porque ele tem outras características que o dólar não tem, que é você ter um limite final de capital, você tem uma reserva limite, não é uma reserva infinita. Ele segue uma regra onde nós temos a mineração, que tem o halving, que vai diminuindo a velocidade da emissão de novos bitcoins, e aí o Bitcoin ele não é deflacionário, ele se torna desinflacionário, ele então vai perdendo inflação ao longo do tempo, então ele tem esse reajuste geralmente uma vez, um ano a cada 3 anos, então geralmente durante 3 anos ele ganha valor sobre o dólar, e ele apanha para 1 ano, talvez por causa de uma recessão econômica, que a gente teria um período um pouco mais prolongado de baixa, talvez ele evolua pela primeira vez para 2 anos. Mas isso é uma coisa que a gente vai se preocupar só no ano que vem, por exemplo. E mesmo assim,
na minha visão, em 2024, ele vai de novo dar um pau no dólar, independente no ponto que ele tiver, se ele vai estar em 20 mil dólares, 10 mil dólares, 30 mil dólares, 40 mil dólares. O que me importa é o seguinte, nós só temos 10 anos de expansão monetária com o Bitcoin. É muito pouco tempo. Então, o Bitcoin, se continuar a expansão monetária como conhecemos e nada mudar, nada de fato acontecer, não acontecer um reset, não acontecer um outro acordo em que mude a principal moeda do planeta, que é baseada em fé e baseada na confiança, e hoje o dólar é a moeda mais confiável do planeta desde 1944. Então, basicamente, gente, se isso não mudar, não tem por que o cara ficar imaginando, meu Deus, o cenário muito apocalíptico, do infinito, como se isso é daqui, ó, como se daqui em diante na nossa humanidade a gente vai ver só isso daqui, ó, esse pequeno se desabar durante centenas de anos. Tá? Eu não acredito nisso. Eu acredito que as empresas vão continuar produzindo, as empresas vão querer continuar se reinventando, elas vão querer trazer soluções para problemas atuais que a gente vive. O mundo é assim, a evolução da nossa espécie funciona dessa forma, a coisa tende a crescer e melhorar. Então não adianta ser muito pessimista por muito tempo, porque quem é pessimista há muito tempo nesse tipo de mercado só se fode, essa é a grande verdade. É só você contar o seguinte, quantos anos vermelhos nós temos em relação à nossa expansão de produtividade, representada pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é a principal economia do mundo, em relação a quantos anos a gente tem negativos, né? Então, por exemplo, nós temos recessões ali por um breve período de tempo, como lá a bolha.com, nós tivemos 3 anos aí de recessão, de queda na sua base monetária. E aí? Mas depois, quantas barrinhas verdes nós enxergamos aqui? Se você for calcular aqui, você vai ver muito mais barras verdes, é só bater o olho aí no gráfico, do que barras vermelhas. Então, vale a pena você ficar pessimista pro resto da vida? Uma coisa é ser pessimista por uns 2 anos, assim, para tu aproveitar a tendência de baixa para se posicionar. Mas agora você ir contra tudo aquilo que a gente já viveu é bem complicado. Pelo menos eu, para mim, acho muito difícil o mundo mudar do nada, no curto prazo, mesmo com as guerras, porque a guerra sempre acontece, cara. Essa é a grande verdade. Sempre tem uma guerra, né? Sempre tem. Sempre vai ter ameaça, sempre vai ter guerra, sempre vai ter conflito. Mas, enfim, nós, no meio desse período aqui, daqui até aqui, daqui lá de trás, de 1929 lá, até hoje, quantas guerras já existiram no planeta? E a expansão, a produtividade parou em algum momento? Eu não vi. Eu não vi a gente regredir para o tempo das cavernas ou para a era vitoriana. Pelo contrário, eu estou vendo a coisa acelerar e expandir mais rápido e cada vez mais as soluções. Então, o mercado cripto e as startups do mercado cripto, que são representadas por diversas altcoins, que grande maioria são porcarias, mas tem coisas genuínas, né? Como a Chainlink, a Uniswap, por exemplo. Agora, outras coisas ou são cópia de algo que já existe, como a rede Ethereum, por exemplo, como é o token BNB, que é uma versão Xing Ling, né? A versão chinesa, é como se fosse uma versão cópia Ctrl-C, Ctrl-V do Ethereum. E nós temos uma contínua expansão de produtividade. Então, você não pode ficar lutando contra a produtividade do ser humano. O ser humano, ele tem a capacidade de se adaptar e produzir novas coisas de formas diferentes. Então, eu acho muito difícil apostar contra isso. Porque, para mim, ele voltar a 69 mil vai ser uma consequência que cedo ou tarde ele vai entrar. Por quê? Porque o dólar é infinito, ele vai continuar se expandindo. A base econômica... falando sobre base econômica, até eu queria só puxar um gráfico aqui do Fred, aqui, ó. M2, ó. Vamos pegar o Fred M2 e pronto, ó. Nós estamos com apertamento quantitativo, certo? Estamos com apertamento quantitativo. Bom, e a emissão de dólares é infinita. Mesmo com apertamento quantitativo, até agora o troço não veio para baixo. Mesmo agora com essa recente... Olha ali, ó. Ele ameaçou vir para baixo, olha só, já começou a voltar a subir, ó. Isso aqui é o quê? É a quantidade de dólares circulantes no mercado. Isso de passagem que aumentou bem nos últimos 3 anos, né? Que não para de subir. E uma hora, pela natureza, o objetivo do Bitcoin ser desinflacionário é matemática, gente. Ele vai voltar a subir. E eu digo mais, quando o Bitcoin voltar a subir, na minha opinião, a alta vai ser mais violenta e mais rápida, mais explosiva que a de 2020 e a de 2017. Pode falar. Cara,
No final, o que você está explicando aí, né? Essa lógica de eficiência é o quê? É que, cara, quem de produção, né? De expansão de produção é o quê? As soluções que gerarem mais eficiência, naturalmente vão ser as que vão ser mais adotadas, racionalmente falando, e por consequência, as que vão ser valorizadas. Eu vi até uma pergunta no chat, o pessoal perguntando, pô, quantos por cento das pessoas usam Bitcoin hoje? E hoje a gente está falando, teve até um estudo do Fed, do Banco Europeu, que a gente está na casa ali de 12, 13% da população utilizando Bitcoin. Da população desses países tendo algum contato, né, seja via investimento, enfim, de alguma forma com Bitcoin. E por que isso é legal? Porque basicamente isso que explica um pouco, né, essa lógica, que se uma solução ela conseguir gerar eficiência, conseguir gerar diferencial, ela vai ser adotada, ela vai expandir, naturalmente a expansão de produção vai refletir no final do dia na expansão de preço daquela solução. É o que a gente percebe hoje com o Bitcoin sendo adotado, sendo estruturado, e o que evidentemente a gente está percebendo através de fundamentos, através de análise com outros ativos. E aí entra no exemplo do Ethereum, Polygon, Chainlink, são todos ativos que estão gerando mais eficiência para o mundo, gerando mais eficiência nesse processo. E naturalmente o que gera mais eficiência consegue acruar mais valor. Eu queria saber que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto